Bom, gente, prosseguindo com essa reta final da Lei 8.212, é muito comum que segurados ou dependentes do INSS morram e alguns familiares ou terceiros continuem sacando o benefício previdenciário com cartãozinho e a senha. Principalmente aposentados e pensionistas que são idosos e passam para familiares o cartão com a senha. Inclusive, isso é um crime de estelionato, né? Estelionato contra a Previdência Social, que é receber o benefício devidamente quando o titular já morreu. E é por isso que todo mês, até o dia 10, o titular do cartório de registro de pessoas naturais, quem registra as mortes, esse titular de cartório tem que mandar a lista dos mortos no mês anterior, para que a Previdência faça o cruzamento de dados e cancele os respectivos benefícios previdenciários, prevenindo a ocorrência de pagamento indevido. Essa obrigação está no artigo 68 da Lei de Custeio, vamos ver aqui na tela. O titular do cartório do Registro Civil de pessoas naturais fica obrigado a comunicar ao INSS até o dia 10 de cada mês o registro dos óbitos decorridos no mês imediatamente anterior, devendo da relação constar a filiação, a data e o local de nascimento da pessoa falecida. Ok, pessoal? Bom, a parte de construção civil tem muita sonegação de contribuição previdenciária. Nesse sentido, para facilitar essa fiscalização, a Prefeitura sempre tem os alvarás para liberar a construção e o habite para liberar a habitação. E aí a Prefeitura tem que passar, na atualidade ela passa isso para a Receita Federal do Brasil, não é nem para o INSS. Porque o INSS não arrecada mais nem fiscaliza a contribuição previdenciária. Está tudo concentrado na Receita desde a Lei 11.457 de 2007, conforme já explicamos anteriormente. E aí a Prefeitura tem que passar esses alvarás para a Receita Federal para fiscalização. Essa obrigação acessória para os municípios está no artigo 50 da Lei de Custeio, vamos conferir aqui na tela. Para fim de fiscalização do INSS, atualmente da Receita Federal, mas se vier na prova INSS, marca correto. Volta aqui para mim. Se vier na prova para fim de fiscalização do INSS, você marca correto, porque o examinador muitas vezes não sabe que hoje é a Receita Federal. Voltando à tela. O município, por intermédio do órgão competente, fornecerá a relação de alvarás para a construção civil e documentos de habite concedidos. Ok, pessoal? Bom, nós temos um artigo que foi inserido ano passado, em 2013, teve uma das reformas, a Lei 12.810, que é o artigo 32-B. E hoje o problema maior que nós temos com o poder público sonegar contribuição previdenciária é com municípios, centenas, talvez milhares de municípios no Brasil, não paguem corretamente as contribuições previdenciárias. Os municípios que não têm regime próprio, os seus servidores efetivos ficam amparados pelo regime geral. E muitos municípios, mesmo tendo regime próprio, têm os chamados empregados públicos. E aí muito município sonega a contribuição previdenciária. Para tentar aumentar a fiscalização, foi prevista uma obrigação aqui para todas as esferas de governo, mas o objetivo foi alcançar municípios. De todo final de abril de cada ano, o município e demais entidades políticas, União, Estados e DF, tem que apresentar para a Receita Federal do Brasil as listas de remunerações, para poder a Receita cruzar os dados e pegar a sonegação. Nesse sentido, artigo 32-B de bola. Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, dos estados, do DF e dos municípios, cujas normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos estão definidos na Lei 4.320/64, na Lei Complementar 101 de 2000, ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a apresentar: inciso 1, contabilidade ao Tribunal de Contas Externo, e a parte que interessa, inciso 2, as suas folhas de pagamento. As informações de que trata o CAP deverão ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício. E aí o município X apresenta a folha de pagamentos relativos a 100 empregados no ano de 2013. E aí a Receita pega e confronta, só que ela só pagou contribuição referente a 20 empregados. Está só negando em 80. É isso que ocorre.
Aí pega essa declaração anual de remunerações do ano anterior, e aí confronta com o que foi recolhido e vai lá, pega pela gravata o prefeito desonesto, multa o município e também cobra essas contribuições que foram sonegadas. Infelizmente, nós vimos aquele caso do artigo 42, que os gestores da administração pública indireta respondem solidariamente perante a Seguridade Social se atrasarem por mais de 30 dias no pagamento das suas dívidas. Os gestores da administração pública direta, por falta de previsão legal, não respondem solidariamente. Então, o prefeito não responde solidariamente. É uma falha da legislação, uma falha proposital, porque isso nunca foi aprovado de propósito para não pegar os prefeitos. Então, aquela solidariedade do artigo 42 é só para gestor da administração pública indireta, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Ok, pessoal? O último tema para a gente fechar a parte do custeio da Previdência Social é a decadência e a prescrição no que concerne às contribuições para a Seguridade Social. Esse é um tema tributário, mas pode cair na prova de vocês. Se vier, vai cair de maneira simples. E aí, como uma parte significativa de vocês não tem formação em direito, eu tenho que explicar com bastante calma. Bom, nós temos as contribuições previdenciárias. Quando é que surge a obrigação de se pagar uma contribuição previdenciária, quer por parte da empresa, quer por parte do segurado? Quando existe um trabalho remunerado. É o que eu falei. Se tem trabalho remunerado em maio de 2014, a contribuição tem que ser recolhida no mês de junho de 2014. Ocorre que, em muitas situações, mesmo tendo havido o fato gerador, que é o trabalho remunerado da contribuição previdenciária, ela não é recolhida, ou então é recolhida a menos do que é devido. Vamos supor que uma empresa tem 100 empregados que trabalharam nesse mês de maio de 2014. Só que quando chegou no dia 20 de junho de 2014, a empresa não pagou nenhuma contribuição previdenciária. Simplesmente não pagou nada. E aí, foi para frente, a empresa nunca pagou essa contribuição previdenciária. Aí, nesse caso, quando a contribuição previdenciária ela não é paga ou é paga em montante menor do que o devido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil vai ter que abrir um processo administrativo de lançamento para apurar aquele tributo e para cobrá-lo. Só que a Receita ela não pode demorar muitos anos, porque quando o prazo legal é extrapolado, ocorre a chamada decadência tributária. Eu fiz aqui um organograma para a gente simplificar. A decadência está aqui em cima. Ela se situa entre o fato gerador do tributo, que no caso da contribuição previdenciária é o trabalho remunerado, e entre o processo administrativo de lançamento. Na atualidade, esse prazo é de 5 anos. Então, se a Receita Federal do Brasil deixar ultrapassar o prazo de 5 anos, ocorreu agora o fato gerador do tributo, a empresa não pagou nada, e a Receita abriu o processo de lançamento daqui a 7 anos. A empresa vai ter que pagar? Não, porque já vai ter ocorrido a chamada decadência tributária. A Receita Federal perdeu o prazo de 5 anos após o fato gerador para lançar o tributo chamado contribuição previdenciária. Então, esse prazo de decadência para o lançamento tributário de um tributo que não foi pago ou foi pago de maneira menor é um prazo de 5 anos. Esse prazo hoje está dentro do Código Tributário Nacional. Mas vamos supor que essa empresa inadimplente, o fisco abriu o processo dentro dos 5 anos, e aí ficou constatado que a empresa de fato deve. E aí foi concluído o processo administrativo, a empresa foi cobrada na via administrativa. Só que a empresa é uma empresa que não quer pagar nada, bandida. E aí o que vai acontecer? Se for feito o processo administrativo de lançamento, reconhecendo a obrigação tributária de recolher a contribuição previdenciária, e a empresa mesmo assim não paga na via administrativa, vai ter que ter uma cobrança judicial. A União, através da Procuradoria da Fazenda Nacional, vai entrar com ação de execução fiscal contra aquela empresa que deve contribuição previdenciária, que mesmo com o processo de lançamento que constituiu o crédito tributário, ela não pagou amigavelmente. Só que, voltando à tela, existe um prazo também de 5 anos para execução fiscal. Se entre o fim do processo de lançamento e o ajuizamento da execução fiscal
não forem observados os 5 anos, vai ocorrer a chamada prescrição tributária. Então, após finalizar o lançamento e até o ajuizamento da execução fiscal, o fisco tem 5 anos. Se ele ajuizar a execução fiscal 7 anos depois, aí a empresa vai se defender, ocorreu a prescrição. Então, é isso que ocorre, a decadência e a prescrição ligada às contribuições previdenciárias. A decadência ocorre se o prazo legal de 5 anos entre o trabalho remunerado e o processo de lançamento for inobservado. E a prescrição ocorre se passarem mais de 5 anos entre o processo de lançamento e a ação judicial de execução fiscal. Voltando à tela, esses prazos hoje são de 5 anos. Isso está pacificado. Mas antigamente não era um prazo de 5 anos, era 10 anos para decadência e 10 anos para prescrição. O que foi que aconteceu? O artigo 45 e o artigo 46 desta Lei 8.212 previam que a extinta Secretaria da Receita Previdenciária tinha 10 anos para constituir através do lançamento sob pena de decadência e tinha 10 anos para executar sob pena de prescrição. Mas esses artigos 45 e 46, eles foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Teve a declaração inicial pelo STJ, depois o STF declarou em recurso extraordinário, o RS 560626, e depois teve uma súmula vinculante. A súmula vinculante de número 08. Vamos ver aqui na tela? Essa súmula vinculante 08 diz o seguinte: são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 15.6977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que tratam de prescrição e decadência do crédito tributário. Mas, professor, por que esses artigos 45, tomando café aqui para ficar ligadão, e 46 da Lei 8.212 foram declarados inválidos, inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal? Porque o artigo 146 da Constituição diz que o tema decadência e prescrição tributária são temas que devem ser tratados por lei complementar, que é aquela lei que tem um quórum qualificado de maioria absoluta do Congresso Nacional. E a Lei 8.212 não é lei complementar, é lei ordinária. E aí, como esse tema prescrição e decadência tributária tem que ser lei complementar, os artigos 45 e 46 foram formalmente declarados inconstitucionais, porque a Lei 8.212 não é lei complementar, é lei ordinária. E uma vez declarados inconstitucionais, os 10 anos de decadência e prescrição caíram e passou a se utilizar os 5 anos de decadência e os 5 anos de prescrição dentro do Código Tributário Nacional. Ok? Então, na atualidade, o tema foi pacificado. O prazo de decadência para lançar as contribuições para a Seguridade Social, 5 anos. O prazo de prescrição para cobrá-las via execução judicial, também um prazo de 5 anos. Adotou-se a mesma sistemática dos demais tributos dentro do Código Tributário Nacional. Com isso, nós encerramos mais uma etapa do nosso curso para técnico do INSS 2014. Trabalhamos aqui com dezenas de artigos da Lei 8.212 e focamos naqueles artigos, independentemente da banca examinadora, que tem o histórico de cobrança. O que é que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês revisem os artigos aqui, vistos, e os demais. Pode acontecer, é raro, mas às vezes acontece. E essa raridade pode custar a sua aprovação, ou pode custar a sua aprovação dentro do número de vagas do certame. O que eu preciso que vocês façam? Que vocês façam a revisão total da Lei 8.212. É isso que é necessário. Agora, sabemos que os artigos que foram trabalhados aqui são aqueles que tradicionalmente caem. Mas pode ter uma questão de bolso envolvendo um artigo que cai 1 em cada 1000 vezes e o examinador usa aquele artigo para poder derrubar meio mundo de gente. E aí você precisa fazer a revisão pelo texto total da Lei 8.212. Eu já indiquei, vocês podem baixar. É só botar no Google, Lei 8.212, vai abrir o site da Presidência da República, que é a fonte mais segura, porque é totalmente atualizada, ou então compra um compilado de leis previdenciárias, somente a edição 2014. Não compra a edição 2013, que já tem muita desatualização. Ok? E aí vocês fecham essa revisão pela lei de custeio, porque aqui agora nós vamos entrar
na parte que é mais importante em termos de peso de questão. Vamos ter questões de custeio? Vamos. Vamos ter questão dos segurados? Vamos. Vamos ter questões envolvendo a Seguridade Social na Constituição? Vamos. Mas certamente essas questões somadas terão um volume menor do que as questões a partir de agora do nosso curso. Então nós vamos inaugurar o estudo do plano de benefícios e serviços do regime geral de Previdência Social. O nosso foco aqui vai ser a Lei 8.213 de 1991. E nós vamos dividir o estudo em 3 partes. Essa parte inaugural, que eu chamo no livro, inclusive, Regras Gerais do Plano de Benefícios de Serviços do Regime Geral de Previdência Social. Nós vamos ver os assuntos introdutórios. Vamos começar pelo acidente de trabalho, vamos falar dos dependentes, vamos falar dos segurados, vamos falar do período de graça, vamos falar do salário de benefício, vamos falar do fator previdenciário, vamos falar da renda mensal dos benefícios previdenciários, da contagem recíproca do tempo de contribuição, dos descontos que são possíveis de serem feitos nos benefícios previdenciários. É a parte introdutória do plano de benefícios de serviço. A segunda parte, nós vamos entrar no estudo dos benefícios e dos serviços previdenciários em espécie. Vamos ver todos os benefícios previdenciários dos segurados e dos seus dependentes e vamos estudar também os 2 serviços previdenciários. E aí, para fechar essa parte, vamos trazer alguns temas finais da Lei 8.213. E aí vamos ver alguns artigos na parte final que são importantes do seu estudo. E sempre que for necessário, e o faremos em várias oportunidades, vamos nos socorrer do regulamento da Previdência Social, o Decreto 3048 de 99. E aí, mais importante do que nunca, a Lei 8.213 ela tem que ter uma atenção especial, porque ela vai pesar mais na prova de vocês do que a Lei 8.212 de 91. O primeiro assunto que vamos enfrentar são os acidentes de trabalho, disciplinados do artigo 19 até o artigo 23 da Lei 8.213. Aqui é um ponto fundamental. Normalmente vem questão misturada com benefício previdenciário. Nós temos, no artigo 19, o típico acidente de trabalho. No artigo 20, nós temos as doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais são acidente de trabalho. No artigo 21, nós temos os acidentes que são equiparados ao de trabalho. No 21-A, nós temos o nexo técnico epidemiológico previdenciário, o NTEP. E no 22, nós temos a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. E, finalmente, no 23, o dia do acidente, no caso de doença ocupacional. Todos os artigos serão estudados e a gente tem que entender. E aqui é um assunto que ou vem com um caso prático, para a gente conhecer esses artigos, ou então vai vir uma questão ligada ao texto normativo. E aqui nós sempre vamos chamar uma questão da prova de técnico ou de perito médico do INSS 2012, para a gente mostrar como esse assunto já foi cobrado anteriormente. Bom, o típico acidente de trabalho é aquele do artigo 19 da Lei 8.213. É aquele que acomete um segurado que está trabalhando para a empresa, ou que acomete um segurado especial durante o desenvolvimento da sua atividade campesina ou pesqueira para a subsistência. Acidente é um evento abrupto, inesperado e violento. E esse acidente, ele gera algum tipo de lesão no segurado. Essa lesão pode ser física, como é o comum, ou pode ser emocional. Tem pessoas que entram em depressão por causa do trabalho, e isso se configura como acidente de trabalho se ficar comprovada essa ligação. Então, o acidente de trabalho é aquele que acomete o segurado durante o serviço que ele está desenvolvendo para a empresa, ou então acomete o segurado especial no seu trabalho por conta própria, quer no campo, quer na pesca, gerando nele uma lesão, que é uma lesão física ou emocional. Mas tem um terceiro elemento. É necessário que essa lesão física ou emocional ou gere a incapacidade laborativa, ou gere, naqueles casos mais graves e indesejados, a morte do segurado. Então, é necessário que haja o acidente a serviço da empresa, ou na atividade típica do campo da pesca do segurado especial, gerando uma lesão física ou emocional, lesão extra que desencadeia ou incapacidade laborativa, que pode ser total ou parcial, pode ser definitiva ou temporária, não importa, ou naqueles casos mais graves, a morte.
se faltar qualquer um dos elementos, não teremos a caracterização do típico acidente de trabalho. Vamos ver o texto do artigo 19 da Lei 8.213. Acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados do artigo 11, inciso 7, que são os segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause ou a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Vou dar um caso aqui, vocês vão dizer, né? Eu estou me lembrando aqui da minha filhinha de 1 ano e 8 meses que ela assiste um desenho chamado Dora Aventureira. E a Dora, ela dá um tempo de 5 segundos para poder a criança responder. Lógico que vocês não são crianças nem eu, muito embora eu quisesse ser criança ainda. Mas vou fazer isso com vocês. Um segurado estava numa empresa, trabalhando no maquinário, a máquina soltou, bateu no braço dele e gerou um corte de meio centímetro. Ele foi no serviço médico da empresa, deu um pontozinho e tal, e ele voltou a trabalhar. Ocorreu um acidente de trabalho? Não, porque faltou o terceiro elemento. Ocorreu um acidente de serviço da empresa? Ocorreu. O primeiro elemento, ok. Ocorreu uma lesão físico-emocional? Ocorreu, porque ele cortou o braço. Só que o corte foi tão pequeno que na hora de resolver no serviço médico, ele voltou a trabalhar. Então, esse corte não gerou incapacidade laborativa, muito menos a sua morte. E nesse caso, não tivemos um acidente de trabalho. Então, é necessário que a lesão físico-emocional decorrente do trabalho campesino-pesqueiro do segurado especial ou do trabalho a serviço da empresa gere ou incapacidade laborativa temporária, permanente, definitiva, parcial, total, não importa que tipo de incapacidade seja, ou então, naqueles casos mais graves, a morte. Ok? A empresa, ela é legalmente obrigada a cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Temos normatização, inclusive as NRs do Ministério do Trabalho. Inclusive, se a empresa não cumprir, o seu gestor vai ser punido com contravenção penal através de uma multa. Nesse sentido, vamos conferir os parágrafos do artigo 19. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho, como se uma mera contravenção penal punida com uma pequena multa vai impedir alguma coisa. Tem que ser um crime pesado. Temos mais 2 parágrafos aqui. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Parágrafo 4º, o Ministério do Trabalho fiscalizará os sindicatos e entidades representativas de classe e acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos inferiores, conforme dispuser o regulamento, para fiscalizar as condições, inclusive, de saúde e segurança do trabalho. Quais são os segurados que sofrem acidente de trabalho? Prestem atenção, porque isso aqui é interpretação da legislação previdenciária, interpretação do INSS, da jurisprudência. Isso não está escrito literalmente em nenhum artigo. No direito tem dessas coisas. Muitas informações não estão escritas claramente no artigo. Depende da interpretação geral. Aquele segurado a serviço da empresa que sofre acidente de trabalho é o empregado e o trabalhador avulso, bem como o segurado especial que se acidenta na atividade campesina ou pesqueira com lesão, incapacidade laborativa ou morte nos casos mais graves. Então, nós podemos concluir que somente 3 segurados sofrem acidente de trabalho: empregado, trabalhador avulso e segurado especial. Os demais segurados não sofrem acidente de trabalho e não terão direito, via de consequência, a nenhum benefício por acidente de trabalho. Quais são os demais segurados? Empregado doméstico, contribuinte individual e segurado facultativo. Nós temos o caso do empregado doméstico contribuinte individual não sofrerem acidente de trabalho porque não há previsão legal ainda de contribuição SAT para eles. Quando nós estudamos a contribuição SAT, seguro acidente de trabalho,
que se destina a custear os benefícios previdenciários por acidente de trabalho, nós já vimos que ela só existe para empregado e avulso, artigo 22, inciso 2 da Lei de Custeio, pode ser de 1, 2 ou 3%, conforme se trate, respectivamente, de risco leve, médio ou grave de acidente de trabalho, e para o segurado especial, 0,1% da receita da produção, artigo 25, inciso 2 da Lei de Custeio. Nós não falamos de contribuição SAT nem para empregado doméstico, nem para contribuinte individual. Facultativo pior, porque o facultativo sequer trabalha, não tem como sofrer acidente de trabalho. Mas há um ponto aqui a esclarecer. A emenda constitucional de número 72, que é a emenda dos empregados domésticos, previu 2 direitos previdenciários para os empregados domésticos. É a contribuição SAT a ser paga pelo empregador doméstico e o salário família, que nós veremos em breve que o empregado doméstico não recebe. O problema é que esses 2 novos direitos previdenciários dos empregados domésticos, eles dependem da lei de regulamentação. Enquanto não houver regulamentação, eles não serão aplicados. E até agora, estamos aqui, hoje acho que é 13 ou 14, que dia é hoje, minha querida? Hoje é dia 13 de maio, inclusive é o dia do aniversário do glorioso Esporte Clube Vitória, que completa aniversário aqui na Bahia. 13 de maio, e a lei de regulamentação dos direitos dos empregados domésticos ainda não veio. Então hoje o patrão doméstico não paga contribuição SAT. Isso faz com que o empregado doméstico não sofra acidente de trabalho e não receba benefício previdenciário por acidente de trabalho. Tomem cuidado com isso. Se vier na prova, a Constituição prevê que os empregadores domésticos têm que pagar contribuição seguro acidente de trabalho. É verdadeira, a Constituição prevê. Mas se vier na prova, já há regulamentação do seguro acidente de trabalho para beneficiar empregado doméstico. Até agora, em maio, não haverá. Se houver ao longo do ano, fiquem tranquilos, porque toda alteração legislativa que poderá vir esse ano, e alguma coisa vai vir, lá no finalzinho do curso eu vou gravar um videozinho para vocês. Eu vou garantir a atualização desse curso durante todo este ano de 2014. Compromisso nosso aqui, e eu nunca descumpro as minhas obrigações assumidas. Ok? Então, somente sofre acidente de trabalho empregado, trabalhador avulso e segurado especial. Via de consequência, somente esses segurados têm direito aos benefícios previdenciários por acidente de trabalho. Aí você pode pensar, mas professor, e se o contribuinte individual, o facultativo e o empregado doméstico se acidentar? Ele não vai ter benefício, não? Vai ter, mas benefício que não é por acidente de trabalho. Isso porque, e aqui eu já estou me adiantando, mas é necessário, tem 4 benefícios previdenciários que têm 2 códigos para concessão. Esses 4 benefícios são aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente e a pensão por morte. Aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente e pensão por morte. Quando é acidente de trabalho é um código. Quando não é acidente de trabalho é outro código. O auxílio doença, quando é acidente de trabalho é o código 91. Quando é auxílio doença que não decorre do acidente de trabalho é código 31. Nesses 4 benefícios, os 3 primeiros benefícios dos segurados, porque a pensão por morte é benefício do dependente, conforme será estudado, só vai ter código de acidente de trabalho se for empregado, se for trabalhador avulso ou se for segurado especial. Em sendo empregado doméstico, enquanto não regulamentar a contribuição SAT em favor do empregado doméstico. Em sendo contribuinte individual, que não tem contribuição SAT, e facultativo, que nem trabalha, não pode ter contribuição SAT, esses 4 benefícios concedem pelo Código Comum. Eles têm proteção previdenciária em muitas situações. A exceção do auxílio acidente que a gente vai falar mais na frente. Ok? Então, em não sendo empregado, em não sendo avulso, em não sendo segurado especial, o benefício previdenciário vai conceder pelo Código Comum e não pelo Código de Acidente de Trabalho. Ok? Então, se vier na prova de vocês o típico acidente de trabalho, quem pode sofrê-lo é o empregado, o avulso, segurado especial, em ocorrendo, no caso do empregado e do avulso, um acidente a serviço da empresa, no caso do segurado especial, um acidente durante atividade campesina ou pesqueira de subsistência, que gerou lesão física ou emocional. E essa lesão ou gerou incapacidade laborativa, que pode ser total ou parcial, definitiva ou temporária, ou nos casos mais graves gerou a morte. E tendo morte vai ser uma pensão por morte decorrente do acidente de trabalho. No artigo 20, nós temos as chamadas doenças ocupacionais, também chamadas de moléstias ocupacionais. São 2 tipos de doenças ou moléstias ocupacionais: a doença profissional e a doença do trabalho.
as duas decorrem do trabalho do empregado, do avulso do segurado especial. É por isso que ambas as doenças ocupacionais são legalmente consideradas acidente de trabalho. E nós vamos estudá-las no nosso próximo bloco.